de um ambulatório, ir atrás de uma clínica. A maioria dos pacientes preferem ser atendidos em casa, tá? Então, aqui está uma oportunidade muito grande, por isso que eu amo o tratamento de feridas em domicílio, porque aqui está uma oportunidade muito grande da gente fazer dinheiro, né? Para gerar uma renda para a gente faturar mais de 9 mil por mês, tá? Como as minhas alunas e eu mesma a gente fatura. Então, assim, não dá para a gente pegar essa parte assim, do atendimento em domicílio e deixar essa oportunidade, né, escapar, assim, das nossas mãos, tá? Porque nesse momento que a gente capta esse paciente, a gente já tem um paciente que pode a gente fazer as duas coisas, dependendo do horário que você trabalha, você ainda pode estar fazendo as duas coisas. As minhas trilheiras, tem uma trilheira minha, a Aline, ela começou dessa forma, ela começou fazendo, e tem várias outras trilheiras que elas ficam dessa forma, ainda dentro do hospital e atendendo também em domicílio. A Aline, ela começou a fazer isso, ela começou a fazer as duas coisas, mas aí ela começou a perceber que o atendimento em domicílio, ela faturava muito mais do que estava trabalhando dentro do hospital, e trabalhava menos, que ela trabalhava muito mais dentro do hospital para receber o valor que ela recebia só com atendimento em domicílio, porque trabalhando dentro do hospital recebia 3.900, 4.000, e aí quando ela saía do hospital de 16 horas, que ela trabalhava 8 horas por dia, quando ela saiu do hospital de 16 horas, ela começava a atender pacientes, e às vezes chegava em casa 9 da noite, às vezes 10 da noite, porque ela ia atendendo os pacientes, ela começou a receber 4.000 por semana. Então ela começou a receber 4.000 por semana. E aí ela disse, peraí, né? Estou fazendo o quê? Trabalhando 8 horas diárias. No mês, ela recebe 4.000. E aí, quando sai, só de 16 até as 9, atendendo o paciente, ela começa a receber 4.000 por semana. E o que foi que ela escolheu? Então, primeiro ela queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque tinha receio de sair do hospital. E aí, quando ela começou a perceber que isso era rentável, que funcionava, que ia dar certo, ela fez o quê? Ela saiu do hospital que estava prejudicando a saúde mental dela e que estava só atrapalhando o horário dela, porque ela poderia usar o horário que ela estava no hospital para poder atender mais pacientes e triplicar, quadruplicar, dependendo, né, esse valor. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí, como ela recebia 4.000 por semana, hoje ela recebe 15, 20 mil por mês, porque ela conseguiu fazer isso, né? Atender só os pacientes dela. Então, olha a diferença salarial, né? E isso porque a agenda dela só vive cheia. Mas se ela quisesse trabalhar menos, ela receberia menos, mas também teria um pouco mais de qualidade de vida, digamos assim, teria mais tempo. Entendem? E tem outra trilheira minha que hoje ela continua nos dois, mas ela disse que está pensando seriamente no que vai fazer. Por quê? Porque com os atendimentos particulares dela, ela atendendo poucos pacientes, 2, 3 pacientes, ela recebe mais do que recebe dentro do hospital. Vocês entendem que isso é essa é matemática pura, tá? Então, por isso que, para mim, atendimento em domicílio foi o que mudou a minha vida, é o que muda a vida das minhas trilheiras, e é o que eu quero trazer para vocês aqui como uma grande oportunidade para mudar e transformar a vida de vocês também. Por isso que eu vou trazer hoje o que não pode faltar no seu atendimento em domicílio, justamente para você que está começando, que você que quer, né, ir para essa área, você entender exatamente o que vai precisar, né, nesse momento, para que não falte realmente um diferencial, digamos assim, para que você atenda em domicílio, certo? Então, assim, o paciente, voltando para a questão do paciente, vamos lá. E aí, quando a gente fala do paciente ter esse conforto, né, do seu lar, a gente entra também numa questão importante, inclusive, qual é a palavra, meu Deus? Não é só o conforto de não sair de casa, é de ter a sua privacidade, né, respeitada. Porque, minha gente, olha, aqui eu já atendi, né, atendi algumas vezes já, pacientes, digamos assim, famosos, né, pacientes que são celebridades, pacientes que são da alta sociedade, aqui da minha cidade, né, e aí eu já atendi esse tipo de paciente. E essas pessoas, normalmente, elas não querem que a outra sociedade, né, outras pessoas saibam
que eles têm ferida, né, que aconteceu algum problema, que amputou um dedo, que aconteceu alguma coisa com essa pessoa. É sempre desse jeito. Então, o que eles pedem? Eles pedem que a gente chegue, que vá atender eles em casa e pedem descrição, tá? Inclusive, eu tive uma paciente recentemente desse jeito, eu ia para casa dela porque ela não queria estar sendo atendida dentro do hospital, não queria ser vista, né, dentro do hospital. E quando eu estava atendendo ela, inclusive, ela não queria nem que as fotos que eu estava tirando somente para a avaliação, que ela me autorizou a tirar as fotos para a avaliação, tá? De um dia para o outro, mas não poderia divulgar, tá? Então, são coisas assim. Recentemente, teve uma trilheira minha que me disse exatamente isso, que estava atendendo uma paciente que era famosa e que ela fez ela assinar um termo dizendo que não ia divulgar nada, né? Que não ia ter total discrição do caso dela, tá? Então essas coisas acontecem também e a gente precisa entender que o paciente sendo atendido em domicílio, ele tem a privacidade dele garantida, né? Ele prefere isso porque além do conforto ele tem a sua privacidade. E além disso, quando a gente vai fazer esse tipo de atendimento, além desse conforto, dessa privacidade, a gente também precisa estar respaldado. Por exemplo, o paciente mesmo, nesse caso dessa minha trilheira, que pediu para ela fazer essa descrição. Mas a gente também tem que fazer o nosso próprio contrato com o paciente. E isso daqui a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente falar no primeiro item aqui do que não pode faltar, né, no atendimento domiciliar de vocês, certo? Então, assim, pouco investimento, o paciente necessita do serviço, né? A gente pode ofertar para ele o que ele necessita, é confortável, você consegue captar esses clientes no hospital para poder atender na casa dele, na residência dele, e tem paciente que não gosta, né? Tem um conforto e o paciente não gosta de ser visto, né? Fora de casa. Inclusive, eu conheço pessoas que têm clínicas e que na clínica também oferece esse atendimento em domicílio, tanto para pacientes que são acamados, como para pacientes que preferem, né, e pacientes que querem mais discrição. Então, mesmo que você tenha uma clínica, você também vai precisar ofertar esse atendimento em domicílio, porque a demanda é muito grande, tá? Então, tem essa questão, certo? Então, vamos lá, essas são vantagens e benefícios do atendimento em domicílio que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? E agora a gente vai já para o primeiro item do que não pode faltar no seu atendimento domiciliar, tá? Anotem aí para vocês entenderem. Eu já adiantei um pouquinho que, por exemplo, um contrato de prestação de serviços. Como assim, Lavínia? É um contrato de prestação de serviços. Vamos lá. Gente, a gente precisa entender que quando a gente vai atender o paciente, a gente tem duas responsabilidades, a nossa e a do paciente. O paciente, ele precisa entender a responsabilidade dele. Nenhuma ferida vai cicatrizar se o paciente não colaborar, tá? Isso é fato. Eu costumo dizer que tem alguns tipos de feridas que não cicatrizam. Ferida que não tem irrigação sanguínea, né, uma úlcera arterial, que tem isquemia, né, que tem obstrução arterial, não tem irrigação sanguínea ali para o local, ou que está com anemia, né, que não tem realmente o transporte de oxigênio para o local, enfim. Ferida que não tem oxigenação, não vai cicatrizar. Ferida oncológica, tá? Que não vai cicatrizar, principalmente se for uma ferida oncológica que seja já por metástase, aí seja paliativo realmente, não vai cicatrizar. E a outra ferida que não cicatriza é justamente a que o paciente não colabora. Gente, se o paciente ele não entender a responsabilidade dele no tratamento de feridas, não vai funcionar. Se eu indicar para o paciente uma compressão e ele não quiser colocar, não vai funcionar. Se eu indicar para o paciente fazer uso de suplementação e alimentação hiperproteica e ele não quer abrir mão da Coca-Cola, ele não quer abrir mão da bebida, ele não quer abrir mão do tabaco, né, do cigarro, ele não quer abrir mão do salgadinho, da alimentação industrializada, ele não quer aumentar a quantidade de ovo na dieta, e ele não quer tomar aquele suplemento ruim, chato, não vai cicatrizar.
porque a cicatrização acontece de dentro para fora. Nada do que eu colocar na ferida vai cicatrizar num paciente rebelde, que ele não para quieto, eu preciso de repouso e o paciente não faz repouso.